Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu quero te agradecer por este momento, pela tua palavra. Continua a falar conosco, Senhor, a nos abençoar. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Hoje eu estava conversando com um senhor, o nome dele é Mozart, ele é mecânico, e ele já vinha acompanhando a sua esposa já há algum tempo, que a esposa dele estava com câncer, e ela veio a falecer há 8 meses. Foi quando eu falei com ele, já tem 8 meses. Eu perguntei como estava a sua esposa, como está a sua esposa. E ela falou: o pastor não sabe, né? Minha esposa faleceu já há 8 meses. Está com o Senhor, tal. Eu estou sofrendo muito essa partida, né? Muito triste, porque afinal de contas foram 50 anos de vida conjugal. 50 anos casados. Eu falei: que bênção. Só faz 50 anos quem dá certo na vida, né? Só faz 50 anos de casado quem dá certo na vida. E ele falou assim: mas eu fiquei 50 anos casados porque Deus estava no nosso casamento. Né? Eu falei: glória a Deus. Porque construiu a sua vida na rocha. Né? Quando nós construímos a nossa vida e construímos a nossa família, o nosso conceito de vida em Jesus, sempre seremos abençoados. Ah, pastor, mas eu conheço famílias que, por exemplo, foi construído na rocha, assim, em Jesus, mas os filhos fizeram outros caminhos, não estão na igreja. Você conta um caso para mim que não deu certo, eu conto 10 para você que deu certo. Né? Tem casos, exceções, infelizmente tem. Mas em via de regra, você sempre vê pessoas sendo abençoadas porque firmaram a sua vida em Jesus. Eu dou graças a Deus pela vida da minha família, a vida que nós estamos formando, eu e minha esposa, já com 30 anos. Eu dou graças a Deus porque eu sei que eu não tenho nenhum mérito nisso, nenhum. E a minha esposa também, ela também reconhece que ela não tem nenhum mérito. O mérito é todo do Senhor. É Deus quem nos conduz, porque nós um dia tomamos uma decisão de deixar Deus conduzir as nossas vidas. E quando nós olhamos esse texto, a gente nota isso de uma forma muito clara. As orientações de Jesus para nós, né? Quando ele vai dizer, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando nós olhamos esse texto, nós pensamos nesse alicerce em que nós estamos construindo esse alicerce. Jesus está dizendo que quando nós decidimos construir a nossa vida baseada nos ensinos de Jesus, nós seremos bem-sucedidos. A nossa casa será protegida. Casa aqui, ela é a nossa vida, a nossa construção espiritual, a nossa construção de conceitos, a nossa construção de convicção, né? A nossa teologia, aquilo que nós cremos, como nós aplicamos, porque não basta vir à igreja. Para fazer essa construção e fazer esse alicerce,
Não basta simplesmente aceitar Jesus como Salvador, ser membro dizimista, vir obrigatoriamente domingos à igreja, às quartas-feiras. É muito mais que isso. É aplicar dia a dia o ensino da palavra de Deus à nossa vida. E não é aplicar de alguma forma, como algumas pessoas tentam, talvez amoldando a Bíblia diante do meu desejo, ou até diante do meu pecado. Se preciso for, algumas pessoas querendo amoldar a sua vida ao padrão da Bíblia, então ela olha o contexto desse mundo, ela olha o que o mundo está vivendo, e ela começa a pensar, bom, se o mundo está vivendo assim, então nós precisamos dar uma atualizada nessa palavra, nós precisamos dar uma ajeitada, vamos fazer um jeitinho aqui, para que essa palavra fique menos espinhosa, menos confronto, e talvez passar mais a mão na cabeça, para que a gente possa, então, ter a aprovação das pessoas que estão aí nesse mundo. Fazer isso é construir a nossa casa sobre a areia. Porque aí a Bíblia fica à disposição da interpretação de cada um, da forma que você quiser. Para mim é mais confortável assim, para você é mais confortável assado, né? Para o outro é mais confortável de outra forma. Só que não se pode manipular a palavra de Deus, não se pode torcer, porque uma vez que nós torcemos ou mudamos o conceito bíblico, ela perde a sua forma original. E se ela perde a sua forma original, ela deixa de ser palavra de Deus para nós. Se nós tentarmos dar alguma adaptada nesse alicerce, qualquer coisa que nós colocarmos é escorregadio, deixa de ser rocha, deixa de ser firme, deixa de ser palavra de Deus. E aí a gente começa a construir essa casa, a nossa vida, o nosso conceito, a nossa família, só que quando vem a chuva, desmorona tudo. Tudo vai abaixo. Quando vem a tempestade da vida, quando vem a doença, quando vem a dificuldade financeira, o relacionamento, se ela não está pautada na palavra de Deus, nos conceitos bíblicos, a casa vai cair, literalmente. Nós não vamos conseguir segurar. Nós não vamos conseguir defender aquilo que nós cremos da forma que nós cremos. Não há vida na mentira. Não há vida na falsidade, né? Naquilo que é falsificado. Então não há segurança. Talvez por algum tempo ele pode servir para alguma coisa, mas ao longo da caminhada, quando for provada no fogo, ela queima como palha. Então o texto está mostrando para nós que a gente precisa basear a nossa vida, alicerçar a nossa vida em observar a palavra de Deus, significa estudar a palavra de Deus, entender sobre os assuntos da nossa vida que a Bíblia nos ensina, qual a decisão que nós temos que tomar e seguir essa orientação à risca. A gente pensa assim, para que isso? Me vem à mente aqui
Estou tentando lembrar daquele homem que tomou 7 banhos. Amã. Por que 7? Não bastava um? Deus não é Deus? Naamã. Amã foi outro infortunado, né? Foi outro infeliz. Mas é outra história. Mas Naamã, ele ficou meio revoltado. Né? Porque Deus falou assim, vai lá, dá 5 mergulhão. E vai dar 7 mergulhão e vai dar tudo certo para você. Não podia ser só um. Tem coisas que Deus pede para a gente, que Deus nos orienta a fazer, que não tem explicação. Mas quando vem o resultado, é para a gente saber que foi Deus que deu a vitória. Ou Deus que deu a resposta. E isso é interessante nós notarmos. Se Deus nos orienta a fazer algo, nós temos que fazer exatamente como Deus tem nos orientado. Na nossa vida é assim. Quando nós permitimos que o Espírito Santo desenvolva em nós o seu fruto, amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio, a gente aprende a ter equilíbrio na vida. A gente aprende a tomar a decisão correta porque sabe que essa decisão está dentro da vontade do Senhor. A gente começa a entender o conceito da vontade de Deus a partir do momento em que nós lemos a Bíblia. Toda ela. Mas eu não vou lembrar tudo, não tem problema, continua lendo. Porque Deus vai falar ao seu coração, Deus vai trazer à sua memória as orientações que Ele tem dado através da sua palavra. E aqui a gente vai olhando o texto e Paulo vai dizer, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, se nós recebemos Jesus como Salvador e decidimos firmar, alicerçar a nossa vida em Jesus, não dá para mexer nesse alicerce. Tem que ser da forma que Jesus fez. Ele é a rocha. Qualquer coisa que a gente colocar acima disso ou em cima disso, vai se tornar escorregadio. Tem um texto que mostra para nós essa decisão, e quando nós decidimos pautar a nossa vida ouvindo as palavras de Jesus e praticando as palavras de Jesus, isso denota obediência nossa para com Deus. E isso independe da decisão que o mundo está tomando. Olha só um texto muito interessante, que é o texto de Josué, um texto bastante conhecido, quando ele diz o seguinte: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses ao que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa, ou eu e minha família, serviremos ao Senhor. Ele tomou uma decisão, independente do que as pessoas vão fazer, independente do que o mundo decidiu, ele falou assim, olha, eu vou fazer aquilo que o Senhor está me ensinando. Se eu fosse vocês, vinham comigo, mas vocês vão ter que tomar a sua decisão aí. Eu sei que eu vou seguir a Deus. Aquela geração respondeu assim, não, nós também vamos junto com você. Vamos criar nossa família, nossos filhos, e vamos nessa caminhada. Só que quando você olha o texto, e você vai lá no capítulo 2 de Juízes, lá avançando já para Juízes, quando Josué ele morre, né? Depois que ele morre, o texto diz o seguinte, veja só, no verso 6, depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança em Timnate
será na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Aí no verso 10 diz assim: depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e com isso provocaram a ira do Senhor. Veja só, quão importante é eu e você firmar e ensinar. Ensinar através do exemplo e ensinar através da fala aos nossos filhos. E incutir na cabeça dos nossos filhos para que eles ensinem aos seus filhos. E que os seus filhos ensinem aos seus netos. Que triste seria se daqui a 3 gerações os nossos bisnetos não fossem crentes. Se eles tivessem abandonado o Senhor. Que triste seria. Nós não sabemos como será lá, mas sabemos como é aqui. E sabemos o que nós precisamos fazer. Sabemos que nós precisamos construir a nossa casa nessa rocha que é Jesus, que firma os nossos passos, que conduz a nossa caminhada, olhar a palavra de Deus e aceitar o conjunto da palavra de Deus como palavra de Deus para nós e nos aplicarmos a ela, ensinar os nossos filhos e, se preciso for, morrer para defender esses princípios. É isso que o Senhor requer de nós. O Senhor não quer que eu e você morra pela palavra dele. O Senhor quer que a gente viva. Viva a palavra, ensinando, pregando, compartilhando, dando exemplo, mas se preciso for, a gente se entregue por esta palavra, obedecendo a Deus. Só assim nós podemos ter uma vida abençoada. Quando nós fazemos coisas da nossa forma, quando as pessoas acabam adaptando esse fundamento ou mudando a essência desse fundamento, ele perde a sua garantia, ele perde a sua validade. E quando se perde essa validade, a gente começa a se afastar de Deus. Porque quando nós não queremos nos submeter à vontade do Senhor, nessa relação com Deus, nós vamos dando passos para trás. Nós vamos nos afastando de Deus. A gente vai querendo mudar a palavra de Deus, a gente vai querendo transformar a palavra de Deus da forma com que a gente entende. E aqui está o perigo. Aqui está o grande perigo, eu querer, olha, a palavra de Deus está dizendo isso, mas não fazer uma leitura correta, né, diante da palavra de Deus, sabendo que a Bíblia interpreta a própria Bíblia e nós devemos nos submeter a ela. A igreja, ela está debaixo da autoridade bíblica. E não a Bíblia debaixo da autoridade da igreja. A nossa regra de fé e conduta é a palavra de Deus. E mesmo que ela nos confronte, mesmo que ela aponte os nossos pecados, ela nos traz vida. E nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Nós devemos fazer como Josué fez, obedecer a Deus, independente do que os outros decidam fazer. Porque quando vier a chuva, quando transbordar os rios e os ventos soprarem, o que acontecerá com a nossa edificação vai depender do alicerce e qual alicerce que nós construímos a nossa vida.
E aí, quando você enfrenta essa tempestade e você vê que a sua casa está ruindo, que a sua vida está ruindo, que a sua fé está ruindo, que você está abandonando, você começa a entender o que você tem colocado nesse alicerce. Alicerce firme é sede de Deus, busca pela santidade e andar sempre na verdade. Quando nós agimos assim, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda e nós podemos então ter uma família, uma casa, um edifício, seja família, seja trabalho, seja pessoal, seja espiritual, seja emocional, firmes. Porque quem nos segura é o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu santo nome. Agradecemos pela tua palavra, Senhor, e pedimos que a sua misericórdia nos alcance, Pai. Que o Senhor cuide de nós. Que o Senhor nos ajude, Deus, a continuar essa construção na rocha que é Jesus. Que as nossas vidas, os nossos conceitos, as nossas convicções estejam firmados na tua palavra. Porque quando vier, ó Deus, as lutas, as dificuldades, as tempestades, ó Deus, nós possamos ficar firmes, porque a nossa vida está no Senhor. Ó Deus, se por algum motivo, alguns de nós que estamos aqui nesta noite, ó Deus, participando deste culto aqui ou através da internet, não tem firmado a sua vida no Senhor, Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo convença essa pessoa, mostre, Senhor, aonde tem falhado, ó Deus, e que ela tenha os seus olhos espirituais abertos, possa lhe pedir perdão, e que o Senhor possa recomeçar essa construção e firmar esta vida, essa família, ó Deus, esse espírito no Senhor, para que sejam abençoados. Nós te louvamos, ó Deus, agradecidos demais pelo Senhor Jesus, que traz para nós e está à nossa disposição a palavra santa dele, para nos orientar e nos guardar. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém.